tinha a fartura dos dons, porém havia muitas questões doutrinárias que precisavam ser tratadas. E um dos assuntos que pairava na mente dos irmãos de Coríntio era acerca daqueles que dormem e até mesmo acerca da vinda de Jesus Cristo. Porque os judeus, eles tinham um pensamento, como alguns até os dias de hoje, à espera do Messias em um cavalo alado e destruindo todos os seus inimigos. E por isso que João, ele quando escreve o seu livro, ele traz no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, ele traz e trata sobre isso e diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E ao observar, meus amados irmãos, nós vemos que Paulo, ele tira a dúvida dos irmãos ali de Coríntio e mostra que vale a pena esperar para diante do que está preparado. E ele fala sobre um mistério. Agora essa igreja aguarda este mistério a respeito do arrebatamento da igreja. E Paulo, ele continua trazendo a vitória de Cristo, falando sobre a vitória de Cristo na cruz do Calvário, sobre a morte e o inferno. E no versículo de número 57 do capítulo 15, ele agora traz uma declaração para que ele traz uma exortação para os irmãos de Coríntio e extensivo também a cada um de nós nos dias atuais, pois entendemos que a vida daquele que serve ao Senhor é cheia de altos e baixos, declives, momentos em que estamos até bem, mas há momentos que a nossa fé ela está pequena. E Paulo, ele traz uma palavra mostrando a importância de se estar de forma agradável diante de Deus. Mas como se manter de forma agradável diante de Deus? Aí Paulo, ele vai dizer: mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Cristo Jesus. Ele vai mostrar que a nossa vitória, primeiramente, ela vem por meio ou intermédio de Jesus Cristo, porque quem pagou o preço foi Jesus, e quem trouxe e deixou um marco para nós seguirmos foi Jesus. De forma que o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, e versículo de número 2, ele vai dizer: olhando firmemente para o irmão Emerson, né? Para quem? Para Jesus. Estou vendo que vocês estão bem atentos. Para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e suportou todos os sofrimentos e afrontas, e sendo obediente até a morte de cruz. E quando nós observamos posteriormente no versículo de número 58, Paulo, ele agora, primeiramente no 57, ele traz a garantia
garantia da nossa vitória. Quem é a garantia da nossa vitória? Foi tão fraco. Quem é a garantia da nossa vitória? Oh, glória, é Jesus. Então, ele primeiro traz a garantia da nossa vitória, ele mostra, e depois ele traz uma palavra de exortação e ao mesmo tempo de ânimo para os irmãos que estavam em Coríntio. E ele diz, mas ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então perceba que ele fala de pelo menos três pontos que são essenciais para que nós venhamos nos manter dentro do propósito de Deus. Primeiro, ele fala ser, que, irmãos? Firmes. Segundo, ele diz constante. E terceiro lugar, ele diz abundante. E posteriormente ele vai dizer que se nós seguirmos dessa forma, Deus, ele é quem vai recompensar o nosso trabalho. Os irmãos entenderam? Digam amém. Amém. Em primeiro lugar, nós queremos estar tratando sobre o cristão e a firmeza. Repita comigo: é o cristão e a firmeza. Então perceba que em primeiro lugar Paulo, ele vai dizer sede firme. E quando falamos em firme aqui, estamos falando de forma que não se abala. Que não se abala. E a Bíblia vai dizer que os que confiam, ou esperam no Senhor, são como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então logo traz o mesmo sentido de firmeza para cada um de nós. E a firmeza, ela é essencial para aquele que serve ao Senhor, pois a firmeza, ela vai nos trazer experiência. A firmeza, ela vai nos trazer responsabilidade. A firmeza, ela vai nos fazer ficar dentro daquilo, no objetivo a qual o Senhor nos designou. O crente que ele não tem firmeza, ele prontamente, diante de quaisquer circunstância, ele já está recuando, ele já está querendo parar, ele já está querendo retroceder, porque não tem firmeza. É como a escola dominical aqui, irmãos. A gente aprende, tá certo? Um com os outros. Eu gosto da cooperação da igreja. Então, perceba que é importante que se tenhamos firmeza em Deus, de forma que Paulo, ele não só adverte os irmãos que estão em Coríntio, mas também ele traz uma advertência para os irmãos, abra sua Bíblia, que estão, aleluia, que estão em Éfeso. Abra sua Bíblia, aos Efésios, capítulo de número 6 e versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar
Contra o que, irmãos? As astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí ele faz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais o que, irmãos? No dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar. Aí ele continua e diz assim: estais, pois. Veja a importância da firmeza que Paulo ele dá para que tenhamos e devemos dar ênfase a isso para a nossa vida durante o percurso da caminhada. A firmeza, ela vem a ser essencial para que a gente venha suportar. Perceba que a Bíblia, ela vai traçar isso. E por que devemos ter firmeza? Porque primeiro existe o diabo que se opõe e constantemente ele vai dizer que ele anda o quê? Em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa. Então, perceba que ele constantemente, Paulo vai declarar aqui que ele é astuto. E alguém astuto é alguém que planeja, arquiteta, maquina, traça um plano e não faz um investimento na minha e na sua vida de forma aleatória. Só que esse investimento é para nos ver na sajeita, é para nos ver distante da presença de Deus. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer você sair daqui, aleluia, dizendo: eu tenho que estar firme, 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 firme. E perceba que o diabo, devemos estar firme, porque o diabo, ele constantemente ele vai estar se opondo. Mas o diabo, ele não vai se opor sem antes saber que tem algo que é atrativo aos nossos olhos. Porque o diabo, ele não vai se utilizar de algo que não tem atratividade, que não chame a nossa atenção. Amém? Eu costumo dizer que ele não vai lhe dar uma fruta que você não gosta. Ele vai oferecer aquilo que você gosta. E aquilo que muitas vezes está dentro da necessidade. E perceba que o diabo, para que ele venha, os seus planos venham a dar certo, é necessário que ele ou seja, venha se obter das coisas que estão no mundo. E quando eu falo mundo aqui, eu estou falando o secularismo, ou tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus. Então perceba que o diabo, ele passa agora a traçar um objetivo, e ele diz: a irmã fulana de tal, ou o irmão ciclano, ele gosta disso, ele necessita disso, isso aqui não agrada a Deus. Então ele vai no mundo, procura algo e diz assim: olha, irmão fulano, irmão ciclano, não dessa forma, mas ele vai oferecer, vai deixar na bandeja. E para que essa atração seja possível, aí tem o terceiro ponto, que passa a ser uma oposição e passa a ser um dos pontos primordiais para que a gente venha estar firmes em Deus. E este ponto é nós mesmos, ou seja, o velho homem. Aquilo que